queridos, sou César Graciani, pastor da Quadrangular Morumbi. Estou passando aqui para convidar você a participar conosco deste culto. Com toda certeza, Deus tem uma palavra para a tua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho e você vai receber as nossas notificações. Fica com Deus, um beijo no teu coração, Deus abençoe. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Eu vou rapidamente, louvor, diaconato, já pode ficar muito bem já conectado aí, que daqui a pouquinho eu já vou chamar vocês de volta. Diz assim a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, tendo tomado em suas mãos o pão, levantou aos céus, deu graça, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é meu corpo, que é dado a cada um de vós. Façam isso em memória de mim. Semelhante modo, depois de cear, Jesus agora tomando o cálice, dizendo: esse é o cálice do novo testamento, da nova aliança no meu sangue. Façam isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres deste pão e beberes desse cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que ele venha. E o versículo 28: examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma deste pão e beba desse cálice. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, que teu Espírito tenha total liberdade nessa breve reflexão, falar não somente aos nossos ouvidos, mas principalmente o íntimo do nosso coração. Eu te agradeço, ó Deus, pela oportunidade de nós estarmos aqui ouvindo a tua palavra, e aqueles que não estão no presencial, mas estão conectados online, seja onde for, fala conosco, Espírito Santo. Fala conosco, porque nós queremos sair daqui fortalecidos pelo poder da tua palavra. Pai, eu me escondo atrás de ti. Eu peço em nome de Jesus que nada do César, mas que tudo do Senhor seja literalmente liberado através da minha boca, através, ó Deus, da minha vida, em nome de Jesus. Que nessa manhã, nessa noite tão especial, possamos sair daqui com a nossa aliança renovada diante da tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, falar do texto da Santa Ceia é literalmente trazer à nossa memória a cena, a imagem que nos vem quando nós falamos da última ceia do Senhor. É Jesus sentado na mesa, e nessa mesa estava todos os seus discípulos. Era uma forma de Jesus se despedir dos seus discípulos, porque a hora estava chegando. Só que quando nós observamos essa cena, a mesa da Santa Ceia, e trazemos à memória justamente essa cena, talvez alguns possam trazer aquele quadro pintado, onde Jesus está rodeado pelos seus discípulos, mas muito mais do que isso, na intensidade do que isso pode trazer à tua memória, ou na intimidade do que aquilo pode trazer à tua memória, nós vemos ali naquele lugar um homem chamado Pedro, explosivo, um homem a que minutos antes exalta o nome do Senhor, traz uma revelação, mas minutos depois ele é repreendido pelo próprio Jesus. Um homem que, depois que Jesus fosse para o Getsemane, aonde Jesus estava sendo prendido, ia ser preso, estava sendo preso, nós observaríamos que esse Pedro, que é intenso no 880, ele literalmente deixaria Jesus. Nessa mesa também estava João, o discípulo amado, aquele que tem a intimidade de sentar próximo de Jesus e colocar a cabeça no peito de Jesus e ouvir a batida do coração de Jesus. A intimidade de João, de ser chamado, de ele mesmo se intitular dizendo: eu sou o discípulo amado. Olha que ousadia dele, porque existia essa intimidade. Mas nós não podemos esquecer que nessa mesa também existia alguém que o ia trair. No caso, nós estamos falando de Judas, o traidor, aquele que estava sentado na mesa. Mas nós notamos que mesmo Jesus, já sabendo de todo o processo, e é isso que eu quero que você entenda, mesmo Jesus sabendo desse dia mau, sabendo desse dia dolorido, sabendo desse dia qual um dos seus amigos, porque traição não acontece com quem nós não esperamos, a traição não acontece de quem nós esperamos, traição acontece de quem nós menos esperamos. E literalmente a traição dói tanto porque vem de alguém que é especial para nós, alguém que senta na nossa mesa, alguém que desfruta dos momentos de alegria. E Jesus não deixou de viver esses momentos com seus discípulos, porque os milagres que aconteciam, eu imagino os discípulos comentando um com o outro, dizendo: meu Deus, o que é isso? E Judas estava nesse meio, Judas estava envolvido, porque Judas era um dos 12 que Jesus escolheu a dedo.
Jesus não errou na sua escolha, mas o sentar na mesa, o fazer com que esse banquete estivesse ali, nos traz a memória de como Jesus ia lidar. Mesmo que sabendo, quando João relata isso, dizendo, olha, aquele que eu molhar o pão no prato e der de comer, esse é o traidor. E quando Judas recebe isso, o interessante, nós vemos o semblante, talvez os outros discípulos, daqueles que estavam perto, dizendo, olha, meu Deus, o que vai acontecer? Mas mesmo isso acontecendo, mesmo Jesus passando no dia mal, mesmo Jesus atravessando esse dia mal, Jesus não deixa de cumprir o propósito dele. Era necessário Jesus passar por isso, era necessário Jesus passar por esse processo, fazia parte de um projeto. E muitas vezes o processo de Deus não é tão favorável aos nossos olhos, mas o processo de Deus é necessário para que aconteça a boa obra sobre as nossas vidas. E Jesus não deixa de entregar a ceia, Jesus não deixa de participar da ceia, mesmo sendo num dia mau. Jesus não deixa de sentar com seus amigos, revelar o segredo do coração, cantar um hino, ir para o monte orar. Jesus não deixa de fazer isso, porque ele entendia que fazia parte do processo. E Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, ele diz, na noite em que Jesus foi traído, na noite em que Jesus foi traído, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo estava dizendo, olha, eu só estou dizendo isso, eu só estou explicando para vocês o que nós estamos fazendo, porque eu também entendo o que é isso. Porque para eu falar, para eu ensinar, primeiro eu tenho que aprender. E Jesus estava ensinando aí os discípulos, e agora Paulo mencionando a carta aos Coríntios, dizendo, eu aprendi e agora eu quero vos ensinar, que na noite que ele foi traído, ele tomou o... Você sabe que quando nós estamos nos dias difíceis, é difícil da gente lidar com os dias difíceis, porque geralmente a nossa carne, o nosso emocional, leva a nós revidarmos da mesma forma. Já ouviu aquele crente que fala assim, eu sou convertido só daqui para cá, porque daqui para cá não é convertido, pastor, falou alguma coisa comigo, toma lá da cá. Pastor, pisou no meu calo, não tem esse negócio não. Jesus estava dizendo, ensinando, e Paulo estava nos ensinando, reforçando, dizendo que na noite que Jesus foi traído, na noite que Jesus foi passado para trás, na noite que Jesus estava no processo, Jesus estava dizendo, eu não ofereci o que me ofereceram, eu ofereci o que eu tenho. Porque é assim que nós precisamos entender. A minha caminhada com Cristo me faz entender que não entrego o que o mundo diz que eu tenho que entregar, eu entrego aquilo que eu tenho. E se eu tenho a Cristo no meu coração, eu não revido com aquilo que fizeram comigo, eu não pago com a mesma moeda, eu não pago o troco da mesma forma que entregaram para mim. Não, pastor, não. Eu ensino, ou melhor, eu entendo que o Evangelho me faz entender que o verdadeiro Evangelho, eu entrego aquilo que eu tenho. E se eu tenho Cristo no meu coração, eu não vou entregar aquilo que fizeram mal, eu vou entregar Cristo. Eu não vou amar aqueles que simplesmente me amam, porque isso é fácil. Justamente o Evangelho me ensina a amar, principalmente quem me fez mal. Faz-me amar e aceitar justamente quem pisou no meu pé. E talvez nessa linha nossa que nós estamos falando, de revidar com aquilo que nós achamos, porque nós gostamos de sempre fazer isso. Olha, não mexe comigo, eu sou assim mesmo, eu ainda estou no processo. Escute, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Ao invés de nós falarmos assim, olha, você pisou no meu pé, era hora de nós dizer assim, olha, desculpa, porque talvez o meu pé estava embaixo do seu. Só que é muito mais fácil eu apontar o erro, é muito mais fácil eu revidar, é muito mais fácil eu deixar com que a carne ela prevaleça e domine os meus sentimentos, do que eu literalmente permitir que o Espírito Santo faça eu entregar aquilo que eu tenho. E se eu chego para alguém e digo a paz de Cristo, eu tenho que entender que eu estou dando a paz de Cristo, e se a paz de Cristo reina dentro de mim, é isso que eu tenho que entregar. Só que existe uma coisa, Jesus diz, na noite que foi traído, ele entregou o pão. O pão. E ele disse, eu sou o pão que desceu dos céus. Quem come de mim jamais terá fome. E entenda, só para a gente fazer alguns pequenos comentários. O pão. Jesus se refere ao pão da vida. Jesus se refere dizendo, eu sou o pão da vida. Quem se alimenta de mim, quem come do meu corpo, quem bebe do meu sangue, terá parte comigo. Jesus diz, eu sou o pão. Só que para você entender o que é o pão, por exemplo, geralmente a gente, não sei se agora é hábito, mas eu me lembro que bem antigamente, quando eu era bem pequeno, a minha mãe me dava algumas moedas, logo pela manhã.
E ela dizia assim: vai comprar pão. E eu chegava logo pela manhã e eu ia comprar pão. É claro que parte daquelas moedas eu jogava fliperama. Eu gostava do Street Fighter demais. E eu jogava com o Blanca. Eu já vi os... Só que quando eu chegava em casa, ou pela manhã eu chegava na padaria, ou no lugar, eu me lembro que tinha um lugar onde tinha esses fliperamas que eu ia comprar, e eu pegava o pão estava quente. E irmãos, pensa comigo. Pegar aquele pão quentinho, você corta ele no meio. Eita Deus. Você passa a manteiga de um lado, você vê ela derretendo. Aí você passa do outro e você vê ela derretendo. Aí pela manhã, aquele cafezinho, pastor Everson, você faz aquele cafezinho bem gostoso, bem quente. Nesses dias de frio, você pega aquele pãozinho crocante, quentinho, você quebra. Meu Deus, Senhor Jesus, você acha que eu estou com fome? Aí você pega o café e você toma. Só que quando nós pegamos o pão, nós degustamos do pão e falamos assim: puxa vida, que pão gostoso. Mas a gente não vai na padaria de madrugada, 3 horas da manhã, quando o padeiro começa a fazer o processo do pão. Porque pelas 3 horas da manhã, se você chegar na padaria, ele está pegando os ingredientes, o trigo, a farinha, o sal, não sei mais o que tem, água, fermento, e ele está colocando dentro de uma batedeira, e ele está batendo, aí ele cata a massa, coloca no canto, coloca para descansar, aí ele pega pedacinho por pedacinho, vai colocando numa assadeira grandona no forno, depois enfia no forno a não sei quantos graus. Aí de manhã você chega, o pão está pronto. Só que ninguém viu o processo do pão. Só que ninguém viu o que aconteceu de madrugada, todo o trabalho que teve que colocar numa batedeira, teve que misturar, teve que bater. E a gente que não é crente, que é que nem massa de pão, né? Pão caseiro. Quanto mais bate, mais cresce. Só que a gente não entende o processo, mas a gente sabe o resultado. Aí Jesus está dizendo: talvez vocês estarão sentados na mesa e vocês nunca vão entender de verdade o que eu passei, mas o processo, o resultado final é esse: coma do meu pão, beba do meu cálice, e quem se fortalece dele não perece nessa vida. Jesus estava dizendo: o processo talvez você não entenda, mas se vocês entenderem o fundamento, o que é a essência disso, vocês nunca mais terão fome. Só que a gente, irmãos, escute, a gente não quer passar pelo processo. Jesus sabia do processo. Irmãos, o problema não é o dia mau. O problema é que eu faço com o dia mau. O problema não é o dia mau, irmão. Jesus disse, olhe para cá em nome de Jesus. Jesus disse: no mundo tereis. No mundo tereis. No mundo tereis. O problema não é a aflição, o problema é o que eu faço com a aflição. O problema não são as decepções que eu passo, o problema é o que eu faço com as decepções que eu passo. O problema não é o dia mau, o problema é o que eu faço com o dia mau. O que acontece é que pessoas param no dia mau, pessoas revidam no dia mau, pessoas pagam com a mesma moeda no dia mau, pessoas tratam da mesma forma e esquecem que o verdadeiro evangelho é literalmente não pagar o mal com o mal e fazer com que o dia mau, entendemos que o dia mau também faz parte do processo, e o processo só está me formando o quê? Alguém de Deus, alguém mais parecido com Cristo. Porque esse pão que somos nós hoje, na mão de Cristo, e é justamente isso que eu quero que você entenda, Ele levanta para o alto da graça, depois Ele divide. E sabe por que você está de pé hoje? Sabe por que você está aqui hoje? Você está assistindo esse culto, você está prestando esse momento, você está respirando hoje. Não é porque você é bom, não é porque você tem 10 diplomas pendurados na sua casa, ou porque você tem uma honra, ou porque você tem uma patente alta, não. Sabe por que você está de pé hoje? Porque a graça de Deus te alcançou. Sabe por que você está vivo hoje? Porque a graça de Deus te alcançou. Sabe por que você está vivo hoje? Mesmo sendo quebrado, porque a graça de Deus te alcançou. E o processo é esse, mesmo que doa, mas ser quebrado na mão de Cristo me faz ser exaltado lá na frente, para que o nome do meu Senhor, ou melhor, seja exaltado lá na frente através da minha vida. Aleluia. Se é para aplaudir, aplauda com força. Jesus termina dizendo: depois coma deste pão, beba deste cálice. E Ele diz: façam isso em memória de...
Como você quer ser lembrado pelos dias maus? Passaram-se mais de 2000 anos. Exato 2021 anos. E mensalmente, Beto, nós sentamos à mesa, lembramos do sacrifício de Jesus, sentamos, renovamos a nossa aliança, porque mesmo no dia mau, nós lembramos do que Cristo fez por nós. Nós temos uma lembrança. Ele deixou literalmente um legado. Ele deixou literalmente um legado para cada um de nós. E a pergunta é para você hoje: o que você faz com o dia mau? Como você quer ser lembrado? Escute, olha para cá rapidamente, eu vou encerrar. Existe algo que nós precisamos entender, nós, Igreja de Cristo, nós como filhos de Deus. Esse tempo aqui nessa terra, há um período, há um ciclo. Alguns, como disse o salmista, durarão mais, outros durarão menos. Mas esse ciclo aqui nessa terra, nós temos a única certeza que nós vamos acontecer na nossa vida. A única certeza é que um dia nós vamos partir desse lugar. Um dia nós vamos literalmente morrer. Vai acabar. Só que o que nós vamos deixar? Alguns podem deixar herança, e deixar herança não é errado. Mas muito mais importante que você deixar herança é você deixar um legado. É pessoas olharem para a sua história e lembrarem daquilo que você fez em Cristo, dos momentos difíceis que você passou, dos dias ruins que você atravessou. A lembrança do que vão pensar de você é também importante na sua caminhada. Imagine, irmãos, quando chegar o pastor César lá. Aí chega um outro pastor e fala assim: vamos orar para o pastor César ressuscitar. Imagina se a Carla fala assim: está repreendido no nome de Jesus. Se ele ressuscitar, ele vai embora para sua casa. Porque tem uns maridos, mas mulheres. Deixa quieto. Qual é o legado que você vai deixar? Como vão lembrar de você? Como vão lembrar da sua história? E ele termina dizendo: não tem mais tempo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Analisar a vida dos outros, irmãos, às vezes, e é isso que nós precisamos derrubar dentro da igreja. Esse olhar crítico, esse tribunal que muitas vezes nós colocamos e apontamos e definimos dentro do nosso coração quem vai para o céu e quem não vai para o céu. Fulano de tal, não, deixa eu ver. Não, acho que não. Vai para o lado esquerdo. Esse aqui eu gosto dele, vai para o lado direito. Não. O interessante é nós sermos sinceros em avaliar a nossa própria vida. E se eu pedisse para você hoje dar uma nota para a tua vida espiritual, para a tua vida, para a tua comunhão com Deus, para a tua vida como homem, como mulher, como pai, como mãe, como filho, qual é a nota que você daria para você mesmo? Pelo crivo, pelos olhos do Espírito Santo de Deus. Não por aquilo que você acha, mas pela palavra, por aquilo que a palavra de Deus diz. Sabe o que acontece, irmãos? Quando a gente consegue olhar pelos olhos do Espírito Santo, a gente consegue, parece não, é como se nós olhássemos para dentro de nós e nós enxergássemos dentro de nós aquilo que atrapalha Deus, aquilo que precisa ser arrancado de nós, aquilo que literalmente precisa ser aniquilado no nosso coração. Nós precisamos ter essa forma de olhar para dentro de nós. Nós precisamos ter a consciência do que tem atrapalhado a minha comunhão com Deus, o que eu estou deixando de fazer que está desagradando a Deus, o que eu estou fazendo que está desagradando a Deus, ou vice-versa. Examine-se o homem. Você pode fechar os seus olhos por um minuto? E eu queria fazer uma pergunta para você hoje, com muita humildade no teu coração. Se você pudesse hoje avaliar, dar uma nota para a tua vida espiritual, para a tua vida de intimidade com Deus, qual nota você daria? Se você pudesse hoje, eu não estou falando de religião, não estou falando de frequentar culto, eu não estou falando disso, isso faz parte da nossa caminhada, mas não é isso. Irmãos, como eu disse, cargo não leva ninguém para o céu, só frequentar o culto não leva ninguém para o céu. Eu preciso ter intimidade, relacionamento. Você que é pai, você que é mãe, como os teus filhos vão ser os teus filhos daqui na geração dele? Eles vão dizer: olha, meu pai era um homem de Deus, a minha mãe era uma mulher de Deus. Eu me lembro de uma história que contaram para mim há muito tempo atrás, aonde um pai dizia para o filho: filho, toma cuidado para onde você anda. Filho, toma cuidado para onde você coloca os seus pés.
Filho, toma cuidado com isso. Filho, toma cuidado com aquilo. Filho, toma cuidado com aquilo outro. E o filho surpreende o pai dizendo: pai, na verdade quem deve tomar cuidado é o Senhor. E o pai pergunta: por que, filho? Ele disse: porque na verdade, pai, eu só vou pisar onde o Senhor pisa. Eu só vou ir para os lugares aonde o Senhor vai. Porque o Senhor é a minha referência. Como a nossa geração vai olhar para nós daqui 10, 15 anos se Jesus não voltar? Como a geração, o que nós vamos deixar de legado da palavra de Deus para os nossos filhos, para os nossos netos? Como, o que nós vamos deixar? Se a geração futura, se nós estamos até aqui hoje por causa de homens de Deus e foram passando de gerações e gerações, e você está aqui hoje porque alguém orou, porque a palavra de Deus encontrou teu coração, será que as gerações futuras vão viver da mesma forma por causa da tua vida, por causa do teu legado espiritual? Examine-se o homem a si mesmo.